e vou utilizar uma leiteirinha, uma canequinha que não é furada, mas porém ela é mais profunda. Então, vou começar aqui pela leiteirinha. Vou usar, para compensar a falta de dreno, eu vou utilizar uma camada de pedriscos, de pedras. Aqui eu tenho algumas pedras que sobraram de alguns trabalhos, pedras misturadas. Quando a gente desmancha algum trabalho para reformar, alguma coisa assim, a gente guarda aquela camada de pedrisco que acaba se misturando, mas que aqui, como não vai aparecer, é muito útil. Então, ó, coloquei uma camada de um tanto de 2 dedos aí de profundidade desse pedrisco. Deixa eu só nivelar isso. Então, eu tenho aqui um pedrisco irregular que vai favorecer tanto nas trocas gasosas quanto no escoamento, caso ocorra algum excesso. Vou aplicar nesse pedrisco uma manta, um pedacinho de manta. Isso nem é tão necessário, porque como ele não vai aparecer, a gente não vai ver, não precisaria tanto. Eu vou aplicar mais porque na hora que se eu tiver que fazer a reforma novamente, é muito mais fácil a gente separar os materiais quando a gente tem a manta. É manta de jardinagem que eu vou utilizar aqui. Então, eu vou aplicar esse pedacinho de manta. Poderia ser também um pedacinho de papel toalha, só para evitar que o substrato de plantio se misture. E agora, eu vou aplicar o substrato de plantio, já está preparado. Vou ser generosa. Como eu não tenho dreno, eu vou levar esse arranjo, vai ficar interno. Então, eu vou usar suculentas adaptadas à meia sombra. Isso porque ele não tem dreno. Então, eu tenho aqui algumas plantas que eu já separei previamente. Vou, com o cabo do pincel, vou abrir um buraquinho e colocar essa mais central. Então, essas plantas já foram removidas do substrato, já receberam uma toalete. Estou utilizando plantas mais verde escuras, porque essas plantas se adaptam melhor ao ambiente interno, diferente das plantas mais coloridas, que eu vou utilizar no próximo arranjo. Vou colocar um pouquinho mais de substrato. Vou fazer aqui um enchimento com a Ripsalis, um complemento com a Ripsalis, para dar mais volume ao meu arranjo. Acomodo bem todas as plantas. Se eu percebo que precisa mais substrato, eu adiciono. Nada de planta dançando, hein, gente? Planta dançando é problema. Aqui eu usei quase todas as plantas com raízes, eu apenas removi do substrato. Vou colocar uma pedrona aqui para ter um elemento de destaque. Ficar só a mais uma. Muito simples, né? Muito fácil, praticamente está pronto o arranjo. Vou colocar mais um pouquinho de substrato aqui. Mais um pouquinho aqui na frente. Veja como é rápido e prático para fazer um arranjo de suculenta utilizando o que você tem em casa. No caso aqui, eu estou utilizando uma leiteirinha. Vou aqui fazer um capricho, vou fazer um acabamento com pedriscos. É opcional, você poderia usar, pode usar ou não, mas eu escolhi usar. Vou adicionar aqui alguns pedriscos para cobrir o substrato. Isso ajuda a manter o arranjo limpo por mais tempo e também a preservar um pouco mais a umidade do substrato aqui na superfície por mais tempo. É um acabamento
novamente, é um capricho, mas é opcional. E está pronto o meu arranjo. Agora, eu quero falar sobre a rega desse arranjo com vocês. Então, meu arranjo está pronto, arranjo na leiteirinha. Recebeu algumas pedras na parte de trás, poderiam ser outras plantas, mais plantas, mas por uma questão do que eu já tinha separado aqui, ficou ótimo, achei que ficou ótimo o resultado. Muito bonito. Vou falar sobre a rega com vocês. Então, esse arranjo está pronto. Como eu fiz uma preparação prévia das plantas, eu removi as plantas do substrato com antecedência, estão secas, não ocasionei lesões durante o processo, eu não quebrei raiz, eu não quebrei folha, eu não machuquei de forma alguma as plantas que eu plantei nesse momento. Então, eu posso fazer a rega, porque eu utilizei um substrato seco e essas plantas foram removidas do substrato com antecedência. Então, está na hora de regar. Então, eu vou finalizar molhando o meu arranjo. Eu utilizo esses dosadores, evito molhar o miolo das plantas, molho só na base, jogo água realmente só na base das plantas. E aqui o equivalente, mais ou menos, para vocês terem como referência, o equivalente aí a 2, 3 colheres de água por planta, tá bom? Então, fiz aqui a rega, vou finalizar fazendo a limpeza, a secagem do arranjo. E esse é um arranjo que vai ficar muito bem no ambiente interno, tá? Porém com muita claridade. Hora de regar de novo. Quando é que eu sei que precisa regar de novo? Aqui, no caso das plantas suculentas, eu realmente recomendo o uso do palitômetro. O palitômetro nada mais é do que você espetar um palitinho desse tipo, palito de dentes, no substrato o mais fundo que você puder. Dessa forma, se o palito sai limpo, é porque o substrato está completamente seco e é hora de regar de novo. Se o palito sai sujo, com sinais de umidade, com sinais de terra, é porque o substrato ainda está úmido e você não deve regar. Suculentas não toleram solo encharcado. Entre uma rega e outra, é muito importante que você faça a observação da necessidade de regar. Deixar o substrato secar completamente entre uma rega e outra é muito mais saudável para as plantas suculentas. Especialmente a gente precisa sempre levar em conta que eu tenho recipiente sem dreno, então a evaporação dessa água vai demorar um pouco mais. É melhor a gente fazer a aplicação da água sempre de pouquinho e ir checando se precisa de mais, do que aplicar demais e essa água ficar parada aqui no fundo, porque ela não vai ter condição de evaporar plenamente, vai demorar muito tempo para que isso aconteça. É necessária muita energia para evaporar essa água nessas condições. Então, o ideal é ir aplicando a água sempre de pouquinho, porque assim a gente não erra. Na dúvida, espeta um palitinho. Qualquer sinal de umidade no palito, não rega, aguarda mais aí alguns dias, espeta o palitinho de novo. E aí, quando ele sair completamente sequinho, sem nenhum sinal de umidade, então é hora de fazer a nova rega, sempre de pouco. Vocês podem usar um bico dosador, como eu fiz aqui, ou podem aplicar a água com uma colher para não errar. E aí você vai contando as colheradas, em média 2 a 3 colheres de sopa de água por planta, por vez, nunca mais do que isso. Assim você não afoga as suas suculentas no seu arranjo.